Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Patrícia, Oi, o presidente Bolsonaro, sempre o presidente, reagiu com deboche sobre as manifestações de sábado. E ele falou uma coisa, quer dizer, um presidente falar uma coisa dessa, ele disse que a Polícia Federal está apreendendo muita maconha e que faltou maconha, por isso que teve pouca gente nas manifestações de sábado. O que é uma inverdade. Teve muita gente em São Paulo e em outros lugares. Rio. Agora, eu vou lembrar que a história sempre se repete. Vocês se lembram, eu não sei se você se lembra, se você estava muito ligado na política nessa época, quando o Collor de Mello era presidente e ele começou a sofrer toda aquela pressão para renunciar por causa da corrupção que estava sendo produzida em seu governo, com o PC Farias, aquele negócio. E o próprio irmão dele, né? Pedro, né? Pedro, que depois morreu. Pedro Collor. O próprio irmão dele foi à televisão para denunciá-lo e tal. O presidente Collor, num ato de desespero, convidou todo mundo a vestir verde e amarelo e sair para a rua, né? E fazer uma manifestação a favor dele. O que virou? Saiu uma manifestação contra ele. E aí o povo foi verdadeiramente para a rua contra o Collor, né? E o que o Bolsonaro com isso está fazendo? Ele, nesse momento, ele deu uma incentivada no pessoal a continuar a ir para a rua, a continuar protestando contra ele. Quer dizer, olha, assim... eu não sei, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou lembrar aqui de um velho político, que era o nosso José Bonifácio de Andrada, que era o chamado Zezinho Bonifácio. Deputado, né? Que foi deputado muitos anos, foi presidente da Câmara. Ele dizia o seguinte: lá em Barbacena, nós não queremos que naquela época tinha Arena 1, 2 e 3. Correto. Você tinha 3 sublegendas num partido só. Então, você lançava 3 candidatos, cada sublegenda lançava um candidato, o que tinha mais votos somava com os outros e ganhava, né? Então, era assim que eles brigavam contra o MDB lá, né? O MDB naquela época, porque juntava os Bias e os Andrada, mas ele falou assim: eu não quero nenhuma, eu não quero nada com os Bias, eu não sei o que, eu vou lançar meu candidato. Ele queria, ele tinha um tipo de fazer política que ele criava um rival, né, uma rivalidade grande, que aí ele dividia a cidade, para ele e para o Bias, os dois se elegiam, principalmente para deputado e etc, né? Então, eu acho que o Bolsonaro está fazendo isso. Ele quer criar um movimento contra ele para o país ficar dividido contra ele e ele. Hoje estamos todos muito polarizados, né? Eu acho que o ano que vem... Eu saí agora há pouco da rádio Itatiaia e eu falei, gente, o ano que vem vai ficar complicado até de trabalhar. Porque as pessoas estão brigando tanto como se os políticos assim fossem políticos de estimação, né? E aí parece que está uma ala contra a outra. E não é nada disso, Acirantão. Nós precisamos de ter foco agora na pandemia, combater essa pandemia, parar de politizar tudo, né? Claro. Essa questão, por exemplo, da Copa América, nós falamos. Eu acho que não é o momento, não precisava, é uma falta de respeito com as vítimas, né, da Covid. Mas daí também todo mundo ficar ingressando ação no STF, né? Nós tivemos aí outros políticos também, todo mundo fica naquela alvoroço todo. Olha que ainda que o STF vai ainda se pronunciar a respeito. Claro! Né? E pode, inclusive, interferir e não deixar que a Copa América seja realizada aqui. Então... E cada seleção já recebeu, sabe quanto? Quanto? $1 milhão. Para participar da Copa América. Eu acho que não é a hora da Copa América, nem da Copa da Libertadores, nem da Olimpíada de Tóquio. Não é o momento. Não é só o Brasil, não. É Minas Gerais, Belo Horizonte, o mundo. Mas o que acontece? Aqui tudo se politiza, né? É verdade. Então fica Agora nós estamos lá na CPI, na CPI do Covid, lá no Senado, com a médica Nishi Yamaguchi. Ela é médica e defensora da cloroquina, da hidroxicloroquina. E outra coisa, eles estão agora tentando arrancar dela, né? Porque ela foi a consultora,
a consultora do presidente, inclusive chegou até a ser falada para ser ministra da Saúde, ela foi a consultora do presidente com respeito a esse negócio de cloroquina. Iria inserir na bula, né? E etc. Vamos então ouvir um pedacinho do depoimento dela lá no Senado? Agora, vamos sim. Lá. Eu quero deixar mais uma vez claro que eu não participo de nenhum gabinete paralelo. Eu entendo que o governo é um só. Que as minhas conversas que ocorrem com relação à parte técnica do Ministério da Saúde, com os técnicos, porque isso eu conversei com os técnicos sobre dosagens da cloroquina que não poderiam ser muito altas, porque havia saído recentemente um artigo com as doses tóxicas utilizadas no estudo de Manaus, e eu tomei o cuidado então de esclarecer que as doses deveriam ser mais baixas, não é? Isso, senador, realmente eu tenho que caracterizar isso muito bem, que isso foi feito dentro do ambiente técnico do Ministério da Saúde, com quem eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes, e que, na realidade, eu sempre fui muito bem recebida por todos os governos com quem eu estive colaborando cientificamente. As sociedades médicas têm reuniões constantes com os dirigentes, inclusive o ministro na época Pazuello abriu o meu congresso de cancerologia, onde esteve o Prêmio Nobel de Medicina Ronjo, falando em setembro. O almirante Barras também fez as saudações iniciais. A relação, ela é bastante técnica, é bastante amistosa há muitos anos com todos os setores. Isso de forma alguma caracteriza que eu estaria agindo fora do meu papel de consultora eventual do Ministério ou do paciente com câncer ou paciente com Covid dentro do Brasil. E aqui, tanto na Câmara, no Senado, eu sempre participei com essa função. Que situação, hein, Assi? Ela está dizendo o seguinte, que ela não deixou de ser uma consultora, conversou com o pessoal do Ministério da Saúde, tudo dentro da técnica científica, né? E ela está dizendo que, inclusive, o ex-ministro Pazuello, participou de uma abertura de um congresso sobre câncer e etc. Tal, que ela sempre esteve envolvida nos debates e nos estudos, né, técnicos e científicos das doenças. Agora, ela deixou claro que ela não participou de nenhum gabinete paralelo, né? Porque o grande problema da CPI é confirmar que havia um gabinete paralelo para dar informações e naturalmente, municiar o presidente da República com informações que, no caso da CPI e no caso da ciência, nega, né? Inclusive, assim, eu vinha escutando a rádio e interessante que muitos senadores estavam chamando a atenção dela agora, da médica, por conta que ela estava tentando explicar as questões médicas, né? O senador, o Omar, ele disse, olha, ninguém aqui quer aula, a gente quer saber o que aconteceu. Essa forma de inquirição da CPI, eu sou contrária. Eu já disse isso aqui. E, naturalmente, quando ela quer explicar a parte técnica, a parte científica da medicação, tem que deixar ela explicar. Tem que deixar, até para ver quais foram as razões que a levaram a acreditar que a cloroquina fazia, sim, efeito. Nós temos aí os médicos que negam completamente, mas tem uma pequena parte também dos médicos que ministraram tratamentos precoces. Nós já demos isso aqui também. Já demos aqui. Prefeitos que são médicos, porque também é aquela coisa, né, Cirantão? A pandemia começou ano passado. Ninguém tinha informações suficientes. Então foram também na base de teste. Agora, a partir do momento que já se descobriu que não faz efeito, aí sim, aí não tem por que ficar, né, nesse enxuga-gelo. É verdade. Então, a dona Nícia Yamaguchi está lá na CPI, né, dando seu depoimento. Hoje, como na época do Pazuello, não digo o Pazuello depois vai ter um ibope muito grande, né? Vai. Você gosta, né? Vai dar um ibope muito grande, né? Porque todo mundo vai querer ver a dona Yamaguchi, né, falar. Porque se ela conseguir explicar, né, vai ser um bom depoimento.
Vamos esperar amanhã para saber o que vai dar o depoimento da dona Cenas Nice. do próximo capítulo, gente. Claro, é isso aí. Ô, Patrícia. Oi. Pois é. Então, nós vamos A embora. Simone está mandando um abraço para você, está pedindo para você falar sobre o preço da carne, que está nas alturas. Um abraço para ela. Nós vamos falar sobre carne aqui e uma coisa muito interessante. No próximo programa nós vamos voltar a falar sobre o preço da carne e sobre a carne que vai andar sumida um pouquinho. Aí, agora entramos na entre-safra. Então, sabe como é que é? O pessoal está querendo mais exportar do que deixar aqui para a gente comer carne aqui no Brasil, né? Falou, Patrícia? Vambora? Vamos embora. Ai, não quero ir não, mas gratidão e alegria, feliz aniversário para o meu irmão Ronaldo. Um beijo isso aí, para ele. Um abraço para ele. Saúde para vocês e até amanhã.